Deixa eu te perguntar. Você, por acaso, tem 20 e poucos anos, adolescente e tal, decidiu do nada começar a viver algo diferente dos seus amigos. Agora eu não vou mais fazer isso, não vou fazer mais aquilo, você parou de fazer as coisas que todo mundo ao seu redor faz. Começou a receber crítica, alguém começou a te zoar um pouquinho, alguém começou a te criticar, te olhar com cara feia, ficar meio distante de você. Já aconteceu com qualquer pessoa. Se não aconteceu com você, tá errado, tá vivendo errado, mas pode acontecer com você em algum momento. Mas sabe que isso não é de hoje, não? Sabe que isso acontecia na história do cristianismo em si? Desde a igreja primitiva, a gente acha que a perseguição, a rejeição da igreja é de hoje, mas não é. E hoje tá tranquilo, se você acha que hoje tá pesado, tem que ver um tempinho lá para trás, uns 1900 e poucos anos. Eu estava estudando aqui sobre a história do cristianismo e vou trazer umas realidades que vou comparar um pouquinho com a nossa realidade de hoje em dia, só para você achar que não tá vivendo algo tão pesado, já foi pior. Mas enfim, bem-vindo no meu canal, que é Diário de Peregrino, o mundo tá maluco e até Jesus voltar esse canal vai te ajudar. Tá bom? Se inscreve aqui, tô aqui toda semana. Vamos lá, história do cristianismo. Se você não conhece o cristianismo, resumidamente, Jesus, Filho de Deus vivo, ele veio para nos salvar, veio para nos ensinar coisas tão preciosas para a gente viver aqui na Terra, mas também no mesmo tempo para nos salvar dos nossos pecados. Ele foi crucificado, sofreu por nós, mas ressuscitou. E com a ressurreição dele nós somos salvos e nós temos vida. Ele foi para o céu, ele deu para nós a missão de alcançar a terra toda no nome dele. Evangelizar. E com a evangelização na igreja primitiva tem essa questão do Império Romano, da helenização, que ajudou de alguma forma a espalhar o cristianismo, pregar o evangelho, porque foi uma língua padronizada quase no mundo todo e foi um império só. Então, de alguma forma a conexão entre os lugares foi mais tranquilo por um tempo, e de outra forma foi desafiador, que tinha muita perseguição. Mas por que tinha perseguição? Você vai entender o que eu estou falando para você. Tinha um ódio contra os cristãos especificamente, muito mais que qualquer outra religião, cultura, povo. Assim como que tem ódio contra você hoje em dia, vitimista. Na sociedade romana, eles chamavam os cristãos de rágios. Rágios é uma palavra grega. E a tradução literal dela é diferente. Hoje em dia, ela é usada como santo, santos. Então, ser santo, basicamente, é ser uma pessoa que vive de uma forma diferente. Um prédio, uma igreja é santa porque ela não é como qualquer outro prédio. Ela é diferente, separada. Uma pessoa santa, basicamente, então é uma pessoa diferente, que não vive com um padrão que todo mundo está seguindo. E isso em si era uma grande ameaça para a cultura da sociedade daquela época. Percebe que os cristãos naquela época, no livro que eu estou lendo, fala que os cristãos eles não criticavam a vida dos outros. Eles não atacavam assim bem na cara, julgando todo mundo. Mas o estilo de vida deles em si era a própria ameaça, era a própria crítica para as outras pessoas. Esse jeito diferente que ninguém está vivendo era a própria crítica. Já percebe, uma pessoa que já ouviu esses coach motivacional, uma pessoa que vai contra o fluxo, é aquele que tem mais discordância, mais criticado, eles vão te criticar quando você vai no outro lado e tal. É verdade. É meio brega ouvir isso dos coaches, mas é verdade, é verdade. Então, hoje em dia, quando você começa a viver umas coisas diferentes de todo mundo, seus amigos, talvez você não vai criticar eles, você apenas vai se retirar. Mas talvez o estilo de vida que você vai estar vivendo é uma própria crítica que as outras pessoas estão vivendo algo errado, que não representa valores decentes, não representa mais o caráter que você quer alcançar, os valores que você quer colocar na sua vida. Isso gera uma ameaça para as outras pessoas de alguma forma. Então aquilo que é diferente, ele gera suspeitas. Naquela época tinha um ditado que falava: a conformidade, não a destinação, é o caminho para uma vida livre de problemas. Então você viver de acordo com o que todo mundo está vivendo é o caminho mais tranquilo, não traz para você confusão. Hoje em dia é a mesma coisa. Você fazer o que todo mundo está fazendo traz para você mais aprovação das pessoas, traz para você mais tranquilidade, que todo mundo está vivendo aquilo, menos dor de cabeça, menos crítica, menos zoação, menos falta de entendimento. Então os cristãos viviam algo diferente de todo mundo naquela época. Eles rejeitavam muita coisa que todo mundo aceitava e adorava até. Para os cristãos, esses deuses significavam nada.
o que gerou desprezo na sociedade. Então o cristão começou a rejeitar eventos, deixar de ir para os eventos, lugares que eram dedicados a alguns deuses. E aquilo passava a impressão de ser rude, grosseiro e indelicado. Eles tinham muito medo do pecado de idolatria, que o povo de Israel já passou por isso. Eles não queriam repetir o mesmo erro de adorar sem perceber, ou percebendo às vezes. E quantas vezes tem uns lugares que tem deuses que reinavam sobre a sua vida. Talvez não é Deus do trovão, Deus daquilo, mas Deus, algo que reinava sobre seu coração, que te dominava. E você deixa de ir para aquele lugar simplesmente porque aquele Deus não reina mais sobre você e você não quer estar envolvido e exposto a cair debaixo dos pés desse Deus. Deus pagão falso, Deus sobre a sua vida, prostituição, não vou entrar em detalhes, drogas e tal, Deus sobre a sua vida. Os cristãos perdiam muitas vagas de emprego naquela época porque muita coisa envolvia os deuses pagãos. Então, templo, alimentos utilizados lá, ferramentas utilizadas nos templos pagãos, os cristãos não queriam estar envolvidos naquilo. Perder emprego de professor, porque naquela época o professor tinha que falar sobre a história dos deuses antigos, festas, estudar o calendário religioso do ano pagão. Estava envolvido no sistema educacional. E hospitais, porque hospital pagão até contava com a proteção do deus pagão. Como que é o nome dele? Asclépio, que eu deixei anotado aqui. Então o sacerdote passava lá e começava a adorar, cantar os cânticos do deus deles. Isso era idolatria para o cristão. E hoje em dia, infelizmente, a gente quer trabalhar, ninguém quer ficar em casa sem emprego, mas tem muita coisa. É difícil se você realmente quer escolher algo decente que representa a vida que você está vivendo agora em Cristo. Tem muita coisa que não se encaixam. Aí fica mais difícil para você achar um emprego decente. As opções ficam menores e menores e menores e o círculo vai diminuindo. Também tem a questão da escravidão. Todo mundo tratava os escravos com rejeição, com humilhação, com ódio, com desprezo. O escravo, quando ele se tornava algo inútil, ele era descartado. E muitos escravos naquela época conseguiam os direitos humanos normais por causa dos cristãos. Então, dentro da igreja, escravo, dono e tal, todo mundo tinha o mesmo direito. Todo mundo estava igual. Inclusive que tinha um bispo daquela época que era escravo que se tornou bispo. Os filhos, tinha naquela época aquele mito que o filho mais fraco da família você descarta no mato, você descarta na floresta para os deuses, sei lá, para se virar. Os cristãos recusavam abandonar os filhos fracos. Então você percebe que tudo que os cristãos faziam ia contra a cultura, contra aquilo que era normal na sociedade, na cultura, na religião pagã. Muitos não conseguiam entender aquilo. Muitos não conseguiam realmente adorar um Deus sem ter algo visual, adorar um Deus que te convida a largar tudo. O estoicismo sofreu muito com isso, porque o estoicismo é sobre você comprar a própria paz, apesar de tudo. O cristianismo muitas vezes é você vender a sua própria paz para você trazer a paz para o mundo. Então algo rejeitado, desentendido e muitas vezes perseguido. Até o nível que a galera começou a dar alegações de atos sexuais extremos dentro da igreja, de canibalismo, alegações falsas, simplesmente porque eles ouviam que a galera comia a carne e o sangue de Cristo. Além de outras e outras e outras alegações que eles compravam a qualquer preço para rejeitar aquilo que estava sendo uma viva crítica para o estilo de vida normal da sociedade romana. Então, cara, no final das contas, a rejeição pela sociedade, viver algo diferente, pode ser algo desafiador, difícil, meio ruim de vez em quando, desanimador. Mas no final das contas, é um bom sinal que você talvez esteja vivendo algo muito bom, esteja vivendo algo verdadeiro, que gera uma ameaça para a mentira dos outros. Faz sentido para você? Não sei, me diz você. Mas Deus te abençoe. No final das contas, espero que esse vídeo fez algum sentido para você. E é isso, seja rejeitado.